Pamela me faz companhia aqui no programa agora. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago, e você? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A gente está feliz aqui porque eu gosto muito de recebê-la no programa, mas é para falar de um assunto que pode ser muito delicado para algumas mulheres, né? Quando estão em algum relacionamento que não é muito agradável nem confortável, na verdade. Porque quando a gente fala em violência, a violência física a gente consegue ver, né, Pamela? Mas a psicológica, muitas mulheres sofrem e acabam até indo em consultórios de psicólogo para resolver isso, porque na verdade elas ficam na dúvida de como resolver esses problemas, essas questões. E para você deve aparecer bastante disso, né? Sim, Thiago, mas assim, muitas não têm essa percepção de que estão sofrendo uma agressão psicológica. Muitas não têm essa noção, vamos dizer a maioria. Algumas sim já procuram com o objetivo de como que eu saio desse relacionamento, porque tem uma questão de medo, porque sofre uma pressão, né? Às vezes recebe alguma ameaça, então elas procuram para tentar sair, mas a maioria às vezes não percebe. Não percebe que está sofrendo tudo isso, né? E muitas vezes, olha só como como a gente falou, né? É muito delicado tudo isso, porque receber críticas da roupa, críticas de postura, críticas de por que você fez isso, pode parecer uma coisa boba para muitas mulheres, mas isso tem um significado muito grande para elas, não é? Tem, e eu acrescentaria a questão aí, Thiago, do ciúme, a vida pessoal, profissional, redes sociais, fotos. Fotos que eu quero dizer a questão de exposição. Disposição, né? Isso, né? Que aí entra a questão do ciúme, que aí por isso que essa agressão psicológica ou emocional, ela fica escondida, porque ela é considerada como um ciúme, né? Porque o ciúme dentro de um relacionamento ele existe, né? Sim. Mas quando ele se torna assim, um pouco mais exagerado, aí entra essa questão da agressão psicológica, né? Porque a pessoa quer controlar o outro. E aí ele acaba intimidando ela, não é? Muito. Por que você faz isso? Para que colocar essa foto? É melhor você tirar, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. E aí você acaba tirando essa liberdade dessa mulher, não é? Sim, total. E quando a vítima, ela se mostra intimidada, né? Que aquilo tá causando um medo, aí é que o agressor, ele cresce, né? Porque ele está vendo que ele está conseguindo mantê-la embaixo das suas asas, não é? Sim, é como se fosse eu controlo você, eu manipulo você da forma que eu quero, né? Da forma que eu vejo, como eu quero que seja, né, o relacionamento ou a situação. Você sabe que eu falei agora debaixo das asas e toda vez que a gente fala isso, a sensação é que é de proteção, né? Mas muitas vezes não é necessariamente proteção, porque supostamente este homem, né, essa pessoa que está fazendo tudo isso, mostra proteção para essa vítima. E na verdade não é. Não, porque a vítima, ela recebe isso como, sim, proteção e cuidado. E cuidado. Por isso que eu falei para você que muitas não conseguem ver que estão... Isso, não conseguem perceber. Porque, assim, Thiago, assim, o agressor, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem esses comportamentos mais explosivos, impulsivos, ele... em determinado momento ele se torna mais carinhoso, mais afetuoso. Então é como se ele encobertasse aquele comportamento. E a vítima acaba falando assim, ou pensando, não, mas isso é um lado ruim dele, mas ele tem o outro lado. Né? Todos nós temos, né? Dois lados. Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença, assim como você falou. Se eu me sinto intimidada, se essa pessoa está querendo controlar a minha vida pessoal, a minha vida profissional, redes sociais, sei lá, telefone, que seja, qualquer coisa. Né? Então aí é que a gente tem que abrir os olhos e tem a questão que eu posso te dizer, principalmente de humilhação. Né? Humilhação. Em público. Né? Porque como você falou, agressão física, a gente vê, né? Muitas até escondem, né? Mas a questão da humilhação, muitos agressores eles fazem isso somente dentro de casa, entre quatro paredes. Mas alguns eles não conseguem controlar essa sua
explosão, essa sua impulsividade, acaba fazendo isso em público, né? E às vezes não é aquela humilhação, às vezes muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito clara. Às vezes acontece aquelas frases de impacto, aquelas coisas que os próprios convidados que estão ao redor nem sabem nem como reagir. Porque às vezes você tá ali, é um casal, então você não pode se meter naquela situação, porque você tá em família, tá em amigos, e de repente você olha para aquilo ali e fala assim, nossa, mas por que fulano falou dessa forma, né? E às vezes você se cala também nisso tudo. E essa mulher, ela vai guardando isso dentro dela, não é? Vai, Thiago, vai guardando. E essas agressões, ao longo do tempo, assim, elas causam danos, assim, profundos, emocional, psicológico. E aí é que a pessoa, às vezes, muitas querem fazer terapia, o agressor não deixa, porque sabe que vai falar em terapia, entendeu? Então, assim, mas os danos emocionais causados nessas mulheres é bem grande, assim, sabe? Causa um sofrimento, porque acaba abalando a autoestima desta mulher, né? E acaba, às vezes, muitas mulheres acabam entrando em depressão, sabe? Não, porque acaba diminuindo a sua convivência social com amigas, deixa de sair, sabe? E é uma coisa que puxa a outra, né? Porque quando você começa a receber essas agressões, você começa a se fechar, aí você entra em depressão e aí você não tem mais vontade de sair para fora e nem buscar ajuda. É isso aí. Até porque elas não querem contrariar o seu parceiro, né? Porque como já sabe do comportamento, então eu não contrario você na sua opinião, na ordem que você deu. Eu aceito, eu acato e tá tudo bem. Tudo bem. É isso. Você sabe que eu acho tão importante a gente falar sobre isso também, porque quando a gente fala em violência sexual, muitas vezes se imagina que é um estupro, e aí o estupro é algo fora de casa. E muitas vezes acontece dentro de casa, em várias situações onde aquela mulher, ela não quer manter relações sexuais, ela não tem vontade porque o marido fez um monte de coisa, foi agressivo, e aí naqueles minutos ali ele acaba sendo mais carinhoso naquele momento para conseguir uma relação, aí depois que consegue muda completamente de comportamento e isso fragiliza essa mulher de uma maneira muito séria, na verdade, porque é uma intimidade dela também, que está sendo violada, né? Que está sendo violada. Muitos, Thiago, você falou aí do dia a dia, né? Os casais, né? A maioria dos casais tem essa questão, né? Esse conflito do dia a dia. E algumas pessoas não funcionam assim, né? Brigamos o dia todo, à noite vai rolar alguma coisa. Não. Não são todas as pessoas que funcionam assim. Alguns homens usam, sim, desse argumento, né? Isso, né? Para conseguir o que quer. Às vezes faz uma chantagem emocional do tipo, como se fizesse de vítima, né? Aí tem uma questão da sociedade que impõe a questão do papel da mulher, o papel de esposa. E essa mulher acaba tendo relações sexuais porque se sente que tem obrigação, né? Mas ela não está com vontade, muitas vezes está num sofrimento, está sentindo dor, né? Mas está ali porque acha que tem obrigação, porque ela está tendo esta pressão, né? Se eu não tenho contigo, eu vou procurar fora. Muitos homens falam isso. E isso faz algo no psicológico da mulher assim, gigante, que elas ficam realmente com este medo. Se não tem em casa, vai procurar fora, independente se tem ou não. Sim. Né? Mas isso abala muitas mulheres. E isso é um estupro. Sim, com certeza. Isso é uma violência contra a mulher, isso. Elas ficam totalmente, Thiago, algumas mulheres totalmente aversivas à relação sexual por conta de situações assim. Dessa maneira, né? Isso. E são coisas que, às vezes, como a gente falou no início, né? Passam imperceptíveis muitas vezes, ou, na verdade, a mulher sabe de tudo isso, mas ela tem vergonha, ela tem medo de procurar ajuda. E eu acho tão importante a gente debater sempre sobre esse assunto, porque você que está, às vezes, acompanhando o programa, fala assim, não, é realmente isso, eu preciso procurar ajuda.
eu preciso ir na psicóloga, eu preciso fazer uma denúncia, enfim. Isso é importante para todas as mulheres, né, Pamela? Para todas as mulheres, Thiago, porque como eu disse, assim, muitas pessoas, mulheres, não percebem que estão sofrendo essa agressão, né, psicológica. Às vezes as pessoas que estão do lado também tá vendo o que está acontecendo, como eu disse, da humilhação, Sim. mas não... Sabe quando não cai a ficha? Né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, observar, às vezes, essa questão da denúncia, né? Mas, às vezes, instruir uma pessoa que está do seu lado, que você conhece, para que a pessoa tenha esse conhecimento e consiga viver bem no relacionamento, viver leve. É isso, viver bem e de bem consigo mesma, tá? Primeiro de tudo, né? Isso aí. Pamela, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Sempre Thiago. muito bom te receber. Volte sempre. Igualmente. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Você sabe que pode me acompanhar ali no